No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para você um alerta, principalmente se você está começando no mundo do concurso público. A maioria das pessoas que começam a estudar para concurso, elas cometem esse erro, na verdade, esses erros que são cruciais para dizer se você vai ser aprovado ou não em concurso público. Então, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para você que quer ser aprovado em concurso público. O primeiro tema que eu trouxe aqui, o primeiro erro que a maioria dos iniciantes cometem é não ter um plano claro de estudo. Eles começam estudando o que dá vontade no dia, sem seguir uma ordem ou estratégia e acaba se perdendo no meio do conteúdo. Isso acontece porque quando uma pessoa ela não tem um objetivo claro, não tem um plano de estudos ou um cronograma, ela não tem o que seguir. E quando isso fica muito solto, ela acaba, depois de um tempo, desistindo. Porque no início você pode até sentar e falar assim: hoje eu vou estudar língua portuguesa, agora eu vou estudar direito constitucional. Ah, agora eu estou com vontade de assistir videoaula, agora eu estou com vontade de fazer questões. No início, isso pode até dar certo, mas depois de um tempo, quando você olhar para trás, você vai se sentir perdido. Você não vai saber onde você iniciou, o que você tem que fazer, onde você tem que melhorar, se você tem que revisar ou fazer questões. E quando você tem um cronograma por trás, quando você tem toda uma estrutura a ser seguida, a sua vida fica muito fácil e a probabilidade de você desistir do concurso público ela é muito pequena. Agora, quando você não tem esse plano, quando você não tem esse cronograma construído para sua aprovação, é muito difícil você continuar, porque vai chegar um momento que você realmente vai se sentir perdido. E quando a gente se sente perdido, a gente normalmente desiste do que nós traçamos para a nossa vida. Porque você vai olhar para trás e não vai enxergar nada, você vai olhar para frente e não vai enxergar nada. Então, o primeiro passo para você que quer ser aprovado em concurso público é ter um plano, um cronograma. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um cronograma. O que eu vou estudar agora? Agora eu vou estudar língua portuguesa, a parte teórica, agora eu vou fazer questões, agora eu vou assistir videoaulas, porque quando você senta na cadeira para estudar e você já tem isso tudo escrito para você, isso tudo de forma bem clara para você, é só você seguir, você nem tem que pensar o que você vai estudar, porque já vai estar lá. Então, tenha um plano claro de estudos, porque isso vai facilitar muito a sua vida e, seguindo essa estratégia, você vai conseguir a sua aprovação. Vamos seguir aqui. Estudar só o que gosta, ignorar matérias difíceis ou chatas, acumulando defasagens que pesam na hora da prova. Tem muitas pessoas que gostam muito de direito constitucional, tem gente que gosta de português. Porém, quando você está estudando para concurso público, você tem que entender que você não vai estudar somente o que você gosta. Na verdade, na maioria das vezes, você vai estudar aquilo que você não gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de direito constitucional, mas em muitos concursos públicos eu tenho que dar uma ênfase muito maior em língua portuguesa. Primeiro, que é uma deficiência que eu encontrei, e outra é que, normalmente, as bancas cobram muitas questões de língua portuguesa e de modo aprofundado. Então, é algo que eu tenho que dedicar mais tempo. Agora, se eu estudar somente o que eu gosto, eu vou gabaritar direito constitucional, ok, mas e as outras matérias? Será que você precisa somente de uma matéria para conseguir a sua vaga no concurso público? É claro que não. Você precisa realmente olhar suas deficiências e estudar aquilo que você precisa para ser aprovado e não somente aquilo que você gosta. Vamos continuar. Um pouco mais abaixo aqui, eu coloquei pular a lei seca e questões. Foca só em teoria, videoaulas, resumos e deixa de lado a leitura da lei seca e a prática de questões, que são justamente o que mais cai. Quando nós fazemos uma análise das provas de concurso, dos editais, nós percebemos que eles cobram muito a lei seca. Dependendo do concurso, cobra também jurisprudência, mas a maior parte cobra a lei seca e também em relação aos peguinhas das questões em cima da lei seca. E quando você foca muito em ler o seu resumo, em assistir videoaulas ou ler grandes PDFs, você não tem tempo para aquilo que é principal, que é a lei seca, é o estudo da lei seca. Então você tem que entender que quando você estuda para concurso público,
você tem que estudar de forma estratégica. E se você percebeu que o que é mais cobrado na sua prova é a lei seca, não tem sentido nenhum você ficar focando a maior parte do seu tempo em videoaula. Eu sei que às vezes pode ser até prazeroso você sentar, assistir a videoaula, você vai ter aquela sensação de que vai estar aprendendo alguma coisa, mas na verdade você estará perdendo o seu tempo. Então o seu foco, se você observar mesmo, a maior parte dos concursos, até concurso para promotor, juiz, que são concursos de alto nível, a maior parte, pelo menos na parte objetiva, eles cobram a lei seca. Então não faz sentido nenhum você despender tanto tempo assim para PDF e videoaulas só porque você se sente mais confortável assistindo aquilo. O estudo para concurso público, em parte, ele pode ser confortável, mas na maior parte vai ser desconfortável. E se a leitura da lei seca hoje é algo desconfortável para você, você terá que fazer da mesma forma, porque é o estudo da lei seca e a feitura das questões que vai fazer você ser aprovado em concurso público. Vamos continuar aqui. Temos aqui abaixo, querer estudar muitas horas de uma vez. Acha que vai começar com 8 horas por dia, se cansa rápido e perde o ritmo. Resultado, desânimo e desistência precoce. Quando você estuda muitas horas por dia, no início, de repente, você pode até conseguir, porque você vai estar naquela parte da motivação. Mas depois de um tempo, por experiência própria, o que vai acontecer é que você precisará de muita disciplina. A motivação, ela vai diminuir muito ou ela vai simplesmente acabar. Então, se você não tem a disciplina, você não vai conseguir continuar. E você conseguir manter esse estudo de 8 horas por dia, 8 horas líquidas, é muito difícil. Na verdade, eu não conheço ninguém que consiga manter durante muito tempo essa quantidade de horas líquidas por dia. E quem faz isso está se prejudicando muito, porque no final do dia ela vai se sentir uma pessoa muito exausta, uma pessoa cansada, vai trazer a sensação de dever cumprido, mas na verdade o cérebro dela não conseguiu captar nem um terço daquela informação, porque o seu cérebro ele tem um certo limite diário. Se você gera muita informação para ele, ele vai entender que algumas coisas não são importantes e vai descartar. E ele pode estar descartando aquilo que é importante para o seu concurso público. Então, estudar muitas horas por dia só vai agradar o seu ego. Você vai sentir que você está à frente das outras pessoas, mas na verdade você está se auto-sabotando. Então, tenha uma rotina tranquila, uma rotina de 2, 3 horas ou 4 horas líquidas por dia, que será suficiente para a sua aprovação. Mais abaixo aqui, eu trouxe também trocar de material o tempo todo. Se você troca de material o tempo todo, você sempre vai estar adquirindo novas informações com visões diferentes, de professores diferentes, de resumos diferentes. E isso pode fazer com que você realmente atrase a sua aprovação. Vive pulando de curso em curso, apostila em apostila, sem concluir nenhum, ficando sempre preso no começo do conteúdo. Isso aqui é um erro que eu já cometi. Se você olhar, hoje, se eu pego uma prova para fazer, eu consigo acertar praticamente 100% daquele início de toda a matéria. Direito constitucional, começa lá com princípios, direito administrativo, português, porque ao longo dos meus estudos, eu já cometi esse erro de sempre estar reiniciando. E quando eu sempre reinicio, eu acabo tendo um contato com aquele conteúdo várias vezes, que é uma forma de revisão. E isso acaba atrasando minha aprovação, porque você, para ser aprovado, você tem que saber um pouco de todo o conteúdo. Não adianta você ser expert nos assuntos iniciais e não dar continuidade aos outros assuntos. Então, quando você troca o material, você sente a necessidade de estudar do começo ao fim. Mas se você não vai até o fim, e você troca na metade do curso, você só vai ter conhecimento daquelas matérias iniciais. E elas são necessárias sim para sua aprovação, mas o restante também. Então, tome muito cuidado com essa troca de material o tempo todo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de assuntos como passar em concurso público, como ser aprovado em concurso público, esse canal aqui foi criado para você. Então, inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo.